nossa força, Pai, é só pela Tua graça. E Tu fala conosco nessa noite, Pai, da dependência, estar na dependência, depender de Ti, Senhor, para tudo, Senhor. Se estamos aqui debaixo da Tua dependência, Pai, não me deixa pregar sem a Tua presença. Espírito Santo, não me deixa, Senhor Deus, fazer nada sem a Tua presença. Pai, isso eu digo verdadeiramente, Senhor. Se for, Espírito Santo, para fazer sem, se for para fazer entristecendo o Teu Espírito, coloca outro, coloca um nome, Senhor, meu Deus. Muitas vezes, Pai, coloca outro, mas que seja feita da Tua vontade, do Teu jeito, da Tua maneira, porque o Senhor é Deus. O Senhor é poderoso e o Senhor é santo. Poderoso, magnífico em glória, magnífico em poder. Tu és o Deus, Pai, que é bem-vindo. Permanece entre nós nessa noite, Senhor. Espírito Santo, agora eu lhe peço, fala conosco através da Tua palavra. Fala conosco através da Tua palavra, porque a Tua palavra é inspirada por Deus. Ela foi inspirada pelo Teu Espírito. Tu usou homens comuns para escreverem esta palavra que é milenar. Homens de carne e osso que já estão com os corpos talvez corroídos, meu Deus, pela natureza, Senhor. Mas o Espírito, a alma estão na Tua presença, Senhor. E esta palavra fala, Senhor Deus de glória, porque é a Tua mensagem. E a Tua palavra, ela não volta vazia. Ela não volta vazia, mas ela fala no particular. Espírito Santo, eu sei que vou falar para o coletivo, para todos, mas Tu fala no particular. Tu és um Deus que reúne Teu povo, e Tu não reúne em vão, Senhor. Queremos ouvir a Tua palavra agora. E peço mais uma vez, para permanecer entre nós. Fala por esta palavra. É o que eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, quem trouxe Bíblia, abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Salmo 40. Salmo de número 40, verso 1 ao 3. Quem encontrou diz amém? Amém. Diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Amém, igreja? Tome assento, por gentileza. Eu sei que você também sente que a presença de Deus está neste lugar. Deus colocou uma palavra no meu coração, e eu quero compartilhar aqui com os irmãos. Aprendendo a esperar em Deus. Estamos falando sobre os salmos, irmãos, há alguns dias já. Essa é a terceira terça-feira, sexta-feira, melhor. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós percebemos aqui nesse salmo, Salmo número 40, um salmo escrito por Davi. E Davi foi um homem, um jovem, uma pessoa que precisou aprender a esperar em Deus, esperar pelo Senhor, esperar na promessa, esperar naquilo que Deus tinha para a vida dele.
Porque quando nós olhamos para a vida de Davi, nós percebemos que lá no capítulo 16 do primeiro livro histórico de Samuel, onde começa a história dele, esse jovem foi escolhido por Deus, escolhido pelo Senhor. Só que desde o momento em que Deus manda ungir Davi, ele precisou passar por um processo na sua vida. E um processo esse que todos nós aqui que estamos, irmãos, nessa noite, também precisamos passar. Refrescando a tua mente um pouco, a Bíblia diz lá no primeiro livro histórico de Samuel, capítulo 16, que Deus reprovou a atitude de Saul. O rei já era reprovado por Deus. Deus então chama Samuel e diz para ele: até quando terás dó de Saul, tendo eu rejeitado? Vá até a casa de Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos tenho eu me provido do reino. Diz a Bíblia então que Samuel fica preocupado, porque agora teria que ungir um outro rei no lugar de Saul. Pensando ele: bom, se o rei descobrir que eu vou ungir Davi no lugar dele, vai me mandar me matar. Então ele faz uma pergunta para Deus: Senhor, o que eu vou falar quando chegar na casa de Jessé? E Deus fala para ele: você vai falar simplesmente que estou chegando para sacrificar. Porque sacrificar nada mais é do que adorar a Deus. Então quando Samuel se dirige à casa de Jessé, diz a Bíblia que os anciãos vão esperar ele na porta da cidade e fazem esta pergunta: por que a tua vinda? E ele responde da forma que Deus manda de falar: eu vim para sacrificar. Em outras palavras, eu vim para adorar. E todo aquele que vem para adorar, mas ele é bem recebido. E Samuel foi bem recebido na casa de Jessé. E a partir daquele momento eles fazem uma festa, eles celebram, eles colocam uma mesa. E a partir daquele momento Jessé chama os seus filhos, considerados por ele como aqueles que eram filhos bons, filhos que talvez aos olhos deles, aos olhos do pai era o melhor filho para estar ali. Então a Bíblia diz que chama os filhos para serem ungidos. Como todos nós conhecemos a história, veio o primeiro filho chamado Eliabe. Quando Samuel coloca os olhos em Eliabe, ele disse: não é esse, porque ainda que era bonito, tinha boa aparência. Aí veio o segundo filho chamado Abinadab, e também não era aquele. E Deus fala ao coração de Samuel: não sou como você, porque você olha aquilo que está diante dos teus olhos, olha pela aparência, pela estatura, pela altura, mas eu olho para aquilo que está dentro do coração. Aí vem o terceiro filho, vem um filho chamado Nadab, e vem Natanael, e vem outro filho, ou seja, vai passando quase 7 filhos na presença do profeta, e nenhum era escolhido por Deus. Quando passou de um por um, estavam lá todos os filhos: Eliabe, Abinadab, Samar, Natanael, Radai e Osem, todos eles na frente de Jessé. Aí Jessé pergunta: acabaram os seus jovens? Acabou os filhos? Aí então Jessé responde: bom, falta o menor, ele está no campo apacentando as ovelhas. Aí então Samuel diz assim: então manda chamar ele, porque enquanto ele não chegar aqui, nós não vamos assentar nessa mesa. Todos estavam em pé, e todos em pé precisaram esperar por Davi chegar. A Bíblia diz então que alguém vai lá no campo chamar Davi. Eu imagino que Davi está lá, cantando, louvando a Deus, talvez cantando o Salmo 23: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu entendo que quando Davi, irmãos, ele está no campo, é lá no campo que ele escreve um dos maiores e mais lindos salmos da Bíblia, o Salmo 23. Porque se você fizer uma conexão do Salmo 23 com o Salmo 40, você vai entender que o Salmo 23 nada mais é do que uma resposta do Salmo 40. A Bíblia diz assim: esperei com paciência no Senhor. E é justamente quando ele está lá no campo, naquele momento que vão mandar chamá-lo, ele chega lá, se cumpre uma palavra que está no Salmo 23, que Davi vai dizer assim: prepara uma mesa na presença dos inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Por quê? Porque Davi, irmãos, ele entendia, quando ele falava assim: unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. O que Davi estava querendo dizer, ele estava falando assim: Senhor, faz de mim alguém. Porque naquela época só era ungido com óleo, a cabeça só era ungida com óleo de reis, sacerdotes e profetas. Quando Davi faz essa oração para Deus, ele está falando para o Senhor: Senhor, faz de mim um profeta, faz de mim um sacerdote, ou faz de mim um rei.
Só que não sabia ele que Deus já havia escolhido ele desde o ventre da mãe dele. E é interessante que quando ele chega na casa, ele vai assentar numa mesa. Aí você diz assim: mas pastor, ele pediu para que fizesse uma mesa na presença dos inimigos. Mas não se espante que os piores inimigos de Davi não eram aqueles que estavam no campo. Os piores inimigos de Davi não eram o urso, nem o leão, nem o gigante. Os piores inimigos de Davi estavam dentro da sua casa, que eram seus irmãos, que não queriam o bem dele, que tinham inveja dele, que quando Davi ia para a guerra, eles falavam assim: o que veio fazer aqui? Por que não vai lá cuidar dessas poucas ovelhas que você tem? E a partir desse momento Davi chega, eu imagino que um jovem pequeno, franzino, e os outros todos olhando para ele ali com cara de bravo, talvez indignado: deveria ser eu, rei? Deveria ser eu que está sendo ungido aí. Talvez ringindo os dentes de raiva de Davi. Só que Davi é alguém desprezado, mas tão desprezado que nem nome o pai dele coloca para ele. Por quê? Porque você vai notar no texto que ele não diz assim: manda chamar Davi. Ele não chama Davi, ele fala o menor. Porque Davi para Jessé era apenas o menor. Tempos atrás eu falei aqui que Davi, irmãos, era vermelho. A Bíblia diz que ele era ruivo. E a cor ruiva era uma das cores mais rejeitadas que tinha na época. Ou seja, quem nascia de cor ruiva tinha uma tradição judaica que acreditava-se que quando a pessoa carregava a cor ruiva, era uma pessoa maldita. Tanto que quando um judeu nascia uma pessoa ruiva dentro da sua casa, eles levantavam aquela pessoa para cima e falavam: a maldição chegou em casa. Enganavam-se os homens, porque aos olhos de Deus, Deus estava dizendo: os homens desconsideram, os homens desprezam, os homens dizem: esse é o menor, os homens dizem: aquele ali não é ninguém, mas é o meu escolhido, é o meu chamado, é aquele que eu escolhi, é aquele que eu tenho uma promessa na vida dele. E isso que é maravilhoso, irmãos. Por isso que Deus está falando justamente para Jessé que Deus não olha pela aparência, Deus não olha para o jeito se você é bonitinho, gordinho, magrinho. Deus não está importado com a tua aparência. Deus está procurando um coração quebrantado, verdadeiramente como você é. Por isso que a Bíblia diz que Deus busca os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade, porque Deus quer um coração sincero na presença dele. Deus não vem se impactar, irmãos, com a melhor roupa que você vem na igreja. Deus não fica impactado, irmãos, com a tua aparência que você vem aqui. Deus se impacta assim quando você dobra os teus joelhos dele e diz: Senhor, eu não sou nada, eu não consigo, eu não tenho, eu não posso, mas eu estou aqui para te adorar, para engrandecer o teu nome, para te glorificar. Aí você reconhece: você é o menor, que você não pode, mas ele pode, ele consegue, ele tem, porque ele é o Todo-Poderoso, digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Eu sinto a graça dele aqui. A Bíblia diz, irmãos, que naquele momento então Davi está ali. Eu imagino que é até tremendo, porque uma resposta de oração está vindo: unge minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Naquele momento Davi é colocado, e o azeite desce sobre ele. Molha tudo, porque tem que molhar, porque a Bíblia diz que eles pegavam um chifre, que representa poder, força, Salmo 92:10, e lança sobre a cabeça. E desce o azeite e tem que molhar, passar pelo cabelo, passar pela barba, Salmo 133, passar pelas vestes, molhar tudo, encharcar, porque representa a glória de Deus. O azeite não pode ser só um pouco, não, irmãos. A graça de Deus não pode ser um pouco. A glória de Deus tem que transbordar na nossa vida. A graça de Deus tem que encharcar a nossa vida. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo. E o azeite desce de ficar pingando. Davi talvez pensando: a partir de hoje minha vida vai mudar. A partir de hoje as coisas vão ser transformadas. O azeite desceu, foi ungido, e a Bíblia diz que a partir daquele dia o Espírito do Senhor se apoderou da vida de Davi. Ou seja, Davi falava: eu vou para cá. Eu falava: não, você não vai para cá, você vai para lá. Talvez Davi falava assim: a partir de hoje eu quero fazer isso. E Deus falava: não, você vai fazer isso, porque agora eu estou na tua vida, eu estou governando a sua vida. Era Deus que governava Davi. Só que é interessante, olhem bem para o texto de 1 Samuel capítulo 16, e você vai perceber que Davi é ungido como rei. E a partir do momento em que ele é ungido como rei, a Bíblia diz que Samuel volta para Ramá, volta embora. Cada filho volta a fazer o que estava fazendo. E Davi volta lá para o campo, pastorear as ovelhas. E aqui, irmãos, que tem uma palavra de Deus para a nossa vida. Por quê? Porque quando ele volta para o campo a pastorear as ovelhas, lembra muito aquele dia. Que dia? O dia que alguém chegou para você e entregou uma palavra de Deus. O dia que alguém ministrou sobre a tua vida. O dia que Deus falou com você e você ficou maravilhado com o Senhor e falou assim: a partir de hoje minha vida vai mudar.
Deus fez uma promessa na minha casa. Deus fez uma promessa na minha vida. Eu acredito que a maioria daqueles que aqui estão, mas Deus tem uma promessa na tua vida, Deus tem uma promessa na tua família, Deus tem uma promessa na tua casa. Aquele dia que Deus falou que ia curar, aquele dia que Deus falou que vai usar, aquele dia que Deus falou que vai encher, e você ficou alegre, você contou para várias pessoas, Deus falou comigo. Tem dias, tem cultos que eu tenho certeza que já ficaram marcados na tua vida, porque Deus falou cara a cara com você. Deus falou de uma maneira maravilhosa, você ficou impactado. Só que passou um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos talvez, para alguns 10 anos, para alguns até 20, e parece que nada aconteceu. Por quê? Porque Davi ele sai da casa de Jessé e volta a fazer o quê? Davi coloca uma coroa de rei, mas ele foi ungido como rei. Davi coloca um cetro na mão, um manto de rei e vai reinar? Não. Por quê? Porque tudo que Deus faz na nossa vida existe um tempo. Diga comigo, tempo. Só que a Bíblia, irmãos, ela apresenta 2 tipos de tempo. Se você ler a criação, você vai ver antes do 4º dia, é o tempo Cronos, ou melhor, tempo Kairos. O que é o tempo Kairos? É o tempo de Deus, porque nem existia sol, e a Bíblia diz que é o 1º dia, 2º dia, no 4º dia Deus faz o sol. Só quando Deus faz o sol, entra um tempo que nós chamamos aqui de tempo Cronos, que é o tempo cronometrado das 24 horas, rotação e translação. Ou seja, então existem 2 tempos: o tempo do homem, Cronos, que é o nosso tempo, é o tempo que nós estamos aqui, é o tempo que nós oramos, é o tempo que nós temos para estar, é o tempo que nós vamos dormir, é o tempo que nós vamos trabalhar, temos hora para levantar, temos hora para dormir, temos hora para almoçar, é o tempo do homem. E o tempo de Deus? Um dia para o Senhor é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia, mas o Senhor não retarda a sua promessa ainda que tenha por tardio. Por quê? Porque Deus tem um tempo para trabalhar na nossa vida. Davi poderia dizer, eu saí daquele lugar falando, Senhor, o Senhor fez uma promessa na minha vida, mas por que ainda estou aqui? Sabe quantos anos Davi precisou esperar, desde o dia que foi ungido, o azeite desceu na casa de Jessé, até o dia que foi coroado como rei de Hebron? 20 anos. 20 anos se passou. Em 20 anos talvez vieram dúvidas. Em 20 anos talvez deu vontade de desistir. Em 20 anos deu vontade de fazer assim, eu vou parar com tudo isso. Em 20 anos talvez surgiu aquela palavra, mas será que aquele profeta é de Deus? Será que Samuel não se enganou mesmo? Porque eu acho que o meu irmão é mais competente que eu. Eu acho que Eliabe é melhor que eu. Porque muitas vezes você olha para as outras pessoas, você vê alguém pregando, você vê alguém cantando, e você tem promessa na tua vida. Aí você começa a se comparar. Senhor, mas aquele lá, olha, tem uma oratória melhor, ele fala melhor, porque o outro lá tem algo melhor. Mas será que eu mesmo? Não, Deus não se engana quando Ele fala. Deus não se enganou quando Ele falou com você. Deus não se enganou quando Ele te chamou. Deus não se enganou quando Ele prometeu algo para você. Então, se você está aqui nessa noite, eu sei que você está passando por um processo de tempo. Deus tem um tempo determinado na nossa vida, e é nesse tempo que Deus vai trabalhar. Deus está trabalhando, irmãos, Ele está agindo. Deus ministrou isso enquanto eu estava orando aqui, trabalhando na tua vida. Porque antes de Deus usar o Davi, Deus vai trabalhar em Davi. Antes de Davi, irmão, ser um rei, veja bem a posição rei para governar uma nação inteira, um povo. Ele precisa ter habilidade para lidar com as poucas ovelhas. Ele precisa ter habilidade para matar ursos e leões. Ele precisa ser moldado. E você, da mesma forma, eu e você estamos sendo moldados. Pastor, mas eu não estou aguentando as lutas. Calma, é Deus te moldando, é Deus te trabalhando. Pastor, você está querendo dizer que eu vou ser rei? Não estou falando que você vai ser rei. Eu estou falando que Deus, irmãos, Ele tem um projeto para cada um de nós. Ele tem uma bênção para cada um de nós. Só que Deus não coloca nada na nossa mão que nós não temos capacidade de administrar aquilo que Deus quer nos dar. Como assim? Olha para a minha vida, irmãos, e eu vou analisar. Eu tenho 20 anos de convertido. O primeiro dia que eu aceitei Jesus, o primeiro dia, Deus chegou e falou para mim assim, tem um cajado na tua mão. E a partir daquele dia, já pessoas falavam para mim, você é pastor. Só que não pensa que eu fui pastor em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Não, mas é um processo de Deus. A mesma forma Deus vai fazer na nossa vida, tudo que Deus vai fazer, porque imagine eu com 1 ano, ou melhor, alguns meses de convertido, tem um cajado na tua mão. Vem aqui, pastor, vamos à igreja. Deus não faz loucura. Deus trabalha da forma certa, da forma correta. E da mesma forma, as bênçãos que Deus tem para mim e para você, Ele precisa trabalhar em nós antes de colocar algo na nossa mão.
Ou seja, Ele precisa nos preparar. Como que Deus vai dar algo, até mesmo uma criança, você como pai, você como mãe, como você vai colocar algo na mão do teu filho que ele não tem capacidade de administrar? Será que um pai e uma mãe aqui teria capacidade de dar um carro para um filho de 10 anos? De 12 anos? Ele não tem capacidade. Deus é assim, irmãos. Tem coisas que Deus vai me dar, tem coisas que Deus vai fazer. Eu creio naquilo que eu estou falando, que eu estou sentindo a graça dele, Ele vai fazer. Mas Deus está trabalhando, é um processo. Eu falei aqui algumas semanas atrás sobre Ana. Foi Deus que fechou a madre de Ana. Deus diz assim: eu fechei. E a partir do dia que Ele fechou, Ana foi perseguida, Ana foi insultada, Ana chorava. Pastor, mas Deus não estava vendo? Estava vendo tudo, porque foi Ele que fechou. Só que Ele só abriu quando Ana estava preparada realmente para ter um filho. Porque Deus te prepara antes de dar a bênção para você. Deus não vai colocar uma bênção na tua mão para que essa bênção venha muitas vezes te destruir, ou para que você venha jogar fora a bênção que Deus te deu. Porque Deus só vai dar um ministério para Davi a hora que, a partir do momento que ele está preparado para isso. Por isso o texto está dizendo: eu esperei com paciência. Paciência. Porque se tem algo que o diabo quer tirar de mim e de você, todo dia, de segunda a segunda, é a paciência. Por isso que você pensa toda semana em desistir. Porque quem não tem paciência, irmãos, faz coisa errada. Quem não tem paciência atropela as coisas. Quem não tem paciência vai tomando decisão do seu jeito, porque Deus falou, mas ele está tão com pressa que ele quer fazer do jeito dele. Aí dá problema. Ele age de maneira precipitada, como Abraão agiu. Deus fala, olha aqui para mim, Gênesis capítulo 15, Deus fala com Abraão num dia. Deus tira ele de dentro de uma tenda, anima ele, manda ele contar as estrelas, ele tem uma promessa. Porque fazia 10 anos que ele estava esperando a promessa de Gênesis 12. De Gênesis 12, quando Deus fala com Abraão, até Gênesis 15, dá 10 anos. Nesses 10 anos, Abraão está desanimado, porque Abraão pensa: meu Deus, cadê o filho que o Senhor vai me dar? Aí Abraão está triste, Deus anima Abraão, mas no outro dia, sabe o que é no outro dia? É a mesma coisa que Deus fala com você aqui hoje. Deus está falando na sexta, quando é no sábado, você está tomando decisão errada. Deus falou com Abraão, irmãos, num dia, no outro dia Sara falou para ele assim: viu, nós não temos filho, vai lá e deita com a escrava. E a Bíblia diz que ele ouviu Sara. Ele deu atenção para a mulher dele. Sabe o que é o problema? O problema é quando eu e você temos promessas e projetos de Deus e nós queremos dar atenção para aqueles que não acreditam em Deus. Porque Sara era uma mulher, por mais que ela fosse esposa de Abraão, ela não tinha a fé de Abraão. Ela não tinha a mesma fé que ele. Tanto é que quando o anjo, ou melhor, Deus faz uma promessa, ela escuta, ela dá risada, ela sorri. Ela sorri, ela debocha, por quê? Porque ela não acreditava. E o problema é esse. O problema é você contar daquilo que Deus tem na tua vida para quem não acredita em promessa. Aí você chega e fala assim: Deus falou comigo na igreja, Deus falou que eu vou ser o pregador. E a pessoa olha para você: você? Tem certeza? Acho que você não tem chamado. Você não canta nada, você não prega. Quem é você? Cuidado. Cuidado para você contar aquilo que Deus falou, aquilo que Deus fez. Porque José contou daquilo que Deus ia fazer com ele, lançaram ele numa cova. Quiseram matar José. Então cuidado para quem você conta as bênçãos de Deus. Cuidado para quem você conta teus sonhos, os teus projetos. É você e Deus muitas vezes. Vai quietinho lá, mas Deus vai cumprir, Deus vai fazer. Mas espera com paciência, porque o diabo quer que você perca a paciência. Por muitas vezes na minha vida, meu irmão, esperando projetos de Deus na minha vida, eu quase perdi a paciência. E se você perde a paciência, o diabo vai fazer de tudo para que você desista, para que você desanime. Quem aqui nunca pensou em desistir? Quem aqui nunca passou raiva? Quem aqui de repente surge no dia: meu Deus, eu vou abandonar tudo, vou parar com esse negócio de igreja, vou parar com esse negócio de avivamento pleno, não vou mais, não quero. E eu sei que tem obras, eu sei que Deus está me usando, eu sei, tenho certeza que eu não estou olhando para esse culto, eu sei que tem pessoas que entraram hoje, eu não fui na tua casa, eu não visitei você, eu sei que você já pensou: eu vou parar com tudo, eu vou desanimar, eu vou desistir. Só que eu sei também que o Espírito Santo está falando aqui, essa palavra é profética nessa noite, porque eu nem ia pregar sobre isso. Eu sei que Deus está falando: espera com paciência, é no meu tempo, não é no teu tempo, não é no tempo do homem, não é no teu jeito, na tua forma, é no tempo dele. Então deixa ele trabalhar. Não queira forçar as coisas, não queira forçar a porta, não queira forçar do teu jeito. Até mesmo com os nossos filhos, na salvação. Já cansei de pregar aqui sobre José.
José, irmãos, a Bíblia diz que quando José é preso lá, os irmãos dele pegam ele, vão lá, vendem ele para o Egito. Mas para o pai, a notícia chega que José morreu. Isso que é interessante, por quê? Porque Deus, irmão, sendo tão amigo de Jacó, Deus não chega para Jacó e fala assim: Jacó, vou te contar um negócio. Teu filho não morreu coisa nenhuma, ele está vivo, fica tranquilo, para de chorar. Deus não faz. Como Deus não chega para Ana também e fala assim: Ana, fica tranquilo, fui eu que fechei a tua mala, daqui a um tempinho eu abro de novo. Podia descansar o coração dela, né? Porque Ana ia dizer assim: eu sei que é só um tempo. Só que Deus não faz isso. Bom que Deus chegasse para você e fala assim: viu, tem só um tempinho aqui, mas Deus não conta. Porque tem oração que se Deus responder agora, mas hoje, talvez Ele vai quebrar o trabalhar e o processo que Ele tem para fazer na tua vida. Até Jesus sofreu e teve que passar por esse tempo. Porque Jesus está na cruz lá, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? E o Pai está, ó. Só aguenta. Espere com paciência no Senhor. Paciência. Guarda essa palavra, paciência. Não perca a paciência. Por que esperar com paciência? Mas porque Deus está dizendo: esperei com paciência no Senhor. Não tomar atitude precipitada, não murmurar, não ficar ansioso. Por isso que a Bíblia diz lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Olha aqui para mim. O apóstolo Pedro, ele tinha uma promessa. A Bíblia diz lá em João capítulo 20, versículo 18: Jesus falou para Pedro: Pedro, apacenta minhas ovelhas. Depois disso, Jesus falou para Pedro: Pedro, quando você for velho, vão te pegar pela mão e vão te levar aonde você não quer ir. O que Jesus estava dizendo? Quando você for velho. Só que Pedro era novo, ele estava preso. Mataram Tiago e Pedro estava preso para ser morto. E Deus foi lá e nos libertou Pedro da prisão. Por que Deus libertou Pedro e Ele permitiu que Tiago morresse? Porque o projeto na vida de Tiago era um, o projeto na vida de Pedro era outro. Está entendendo? Aí Jesus vai lá e liberta Pedro da prisão, porque Pedro teria que morrer de velho. Eu acredito, enquanto Deus tem um projeto maravilhoso para você, meu irmão, Ele vai fazer de tudo. Veja bem o que eu estou falando. Ele próprio vai fazer de tudo para que você receba essa promessa, para que cumpra essa palavra. Eu não estou dizendo aqui, como muitos dizem, quem tem promessa não morre. Porque se Pedro simplesmente relaxa e diz assim: eu não estou nem aí com a promessa de Deus, ele morria. Mas eu estou falando de alguém que está esperando com paciência e confiando. Porque o urso poderia ter matado Davi, o leão poderia ter matado Davi, e o gigante poderia ter matado Davi. E por que não matou? Não matou porque Deus tinha promessa e um pacto com ele lá na frente. Então, fica tranquilo. Eu sei que está difícil para alguém. Eu sei que Deus está falando aqui nessa noite. Eu sei que muitas vezes a dificuldade vem, mas em nome de Jesus, espere com paciência aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Confia, porque Deus está no controle. Quem está entendendo essa palavra, diga bem. Persevere até o fim. O texto mostra para nós por que devemos esperar. Esperei com paciência em quem? No Senhor. No Senhor. E quando a Bíblia fala Senhor, irmãos, a palavra aqui está em caixa alta. Todas as letras em caixa alta, letras grandes. Quando a Bíblia fala Senhor, está falando Adonai, o Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder, aquele que, se você estudar todos os livros de todas as bibliotecas do mundo, todos os livros de teologia, tentando pesquisar quem é Deus, você nunca vai entender quem é Deus, porque Deus é todo-poderoso e é magnífico em glória. Eu quero dizer, irmãos, por que esperar em Deus? Porque Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu. Quem crê nisso, diga amém. Por que esperar em Deus? Porque Ele não esquece. Se Ele é um Deus onisciente, como que Ele vai esquecer? Aí a Bíblia diz assim: Deus lembrou-se. Como que? Então a Bíblia está errada quando a Bíblia fala assim: Deus lembrou-se. Deus é o único que tem poder, irmãos, e determina quando Ele vai lembrar, o dia que Ele vai lembrar, a hora que Ele vai lembrar. Deus pode lembrar de você hoje. Glória a Deus. Pena que só um falou glória a Deus.
Deus pode lembrar de você hoje, irmãos. Glória a Deus. Como assim, pastor? Deus pode lembrar daquilo que Ele falou lá atrás. Deus pode fazer, porque Ele é fiel. E por que nós devemos esperar com paciência no Senhor? Um dos motivos é que Ele não esquece. Ele chega na hora certa. Eu poderia trazer aqui para você tantas passagens bíblicas sobre isso. Como Jesus chegou na casa de Lázaro, nem atrasado, nem adiantado. Chegou na hora certa. E para nós, muitas vezes, é atrasado. Já chega mal. Agora não adianta mais. Quantas vezes nós pensamos assim? Senhor, agora está muito tarde. Como tem gente que já está pensando aqui. Acho que para mim já era mesmo. Já está muito tarde. Não, mas é no tempo de Deus que as coisas acontecem. Uma vez eu conversava com o pastor Arthur. Deus tinha uma promessa desde criança na vida dele que ele seria pastor. Ele falou para mim. E daí, com 40 anos, ele voltou para Jesus, se converteu. E ele falou justamente isso. Eu estou com 40 anos. E Deus falou comigo quando eu era criança. Acho que estou muito velho para cumprir a promessa. E Deus cumpriu a promessa. E Deus vai cumprir a promessa na tua vida. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Porque você sai com um probleminha aqui, uma manchinha aqui. Você já pensa, meu Deus, eu não vou durar 10 anos, eu não vou durar 20 anos. Não pense com você, irmãos. Você vai viver muito tempo, eu creio em nome de Jesus, e Deus vai cumprir promessas na sua vida. Eu creio em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus vai cumprir. Por quê? Porque se Deus não esquece, e é mais ainda, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13, diz assim: se nós formos infiel, esse Deus permanece fiel. Olha como que Deus é bom. Deus cumpriu a promessa na vida de Abraão. Mas se Deus fosse cumprir a promessa na vida de Abraão por causa da fidelidade de Abraão, coitado de Abraão. Porque Abraão mentiu, Isaac mentiu, Jacó mentiu, José tinha inveja dos seus irmãos, Josué matou uma porção de pessoas, Davi adulterou. Aí se eu fosse soltar para você todos os personagens da Bíblia, todos eles tinham defeito. Então ninguém podia bater no peito e dizer assim: eu sou fiel. Não, é Ele que é fiel. Então, por mais que você tropece, muitas vezes erre, isso não quer dizer que você tem que andar infiel com Deus, né? Infidelidade não. Só que Deus ele permanece fiel naquilo que Ele prometeu. Por isso o texto diz assim: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, porque Ele ouve o teu clamor. Tirou-me do charco de lodo, ou seja, que estava lá embaixo, charco de lodo, tirou-me embaixo, firmou os meus pés sobre uma rocha. Quem que é a rocha? Jesus. Firmou-nos. Sabe por quê? Isso aqui que é interessante, porque Deus ele tira de baixo. E muitas vezes quando você vem de baixo, você se converte. Eu já vi muita gente falando assim: eu estava lá no charco de lodo e agora que eu estou aqui na rocha. Só que você não está na rocha por causa de você. Você não está na rocha por causa que você é bom, porque você se converteu, não. É porque Ele está aqui, ó, firmando os teus passos. Glória a Deus. Sabe aquela criancinha que não sabe andar? Que o pai pega no bracinho e vai assim, com as perninhas tremendo? Esse sou eu e você. Sabe por que nós estamos aqui na igreja? Não porque nós andamos pelas nossas próprias forças. Tem dias que Deus vem assim, ó. Tem gente que vem aqui de arrasta. Tem outros que não vem nem de arrasta. Tem gente que já vem no colo. Que Deus carrega para lá e para cá como um filhinho, igual essa criança que está aqui, que não sabe andar. Esse é eu e você. E você sabe que esse sou eu e é você. Glória a Deus. Você sabe, mas que não é nem para você estar aqui. É só por Deus que você está aqui. Isso eu amo esse Deus maravilhoso. Ele firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca. Glória a Deus. Se significa que Deus colocou um novo cântico na boca, mas é porque Ele mudou o teu coração. Porque o coração de pessoas incrédulas, pessoas que não têm compromisso com Deus, só fala murmuração, só fala bobagem. Mas a partir do dia que Deus muda a tua vida e firma teus passos, a boca começa a falar do que o coração está cheio. E o que o coração está cheio de um hino ao nosso Deus, de um louvor ao nosso Deus, de uma adoração ao nosso Deus. Pastor, mas eu não sei nem cantar. Irmãos, adorar é simplesmente dizer: Senhor, Tu é maravilhoso, o Senhor é bom, o Senhor é poderoso, o Senhor é grande, o Senhor é fiel, o Senhor é santo. Deus quer esse tipo de adoração, irmão. Um hino novo na sua boca. E olha aqui, um hino ao nosso Deus, e muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Aleluia. O que é isso, irmãos? É aqueles que estão à volta, como os irmãos de Davi, como os irmãos de José, como aqueles que olhavam para você: esse daí não vai dar nada.
Eu, quando me converti, pessoas da minha família, estou contando como testemunho, minha mãe está ali prova disso, falaram assim, como falaram para você, André, quero ver até que dia vai durar. É Deus que tem compromisso conosco, é Deus que faz. É a diferença de você chegar na igreja e dizer assim, a partir de hoje eu sou crente, a partir de hoje eu sou crente. Não é você, é Deus que faz. Não adianta você querer se achar, não adianta você querer fazer, não adianta você dizer, porque a partir de hoje eu vou orar. Caso contrário, diga assim, Senhor, a partir de hoje me ajuda a orar. Senhor, eu caí na frente de tudo. Por isso que muitas vezes não dão certo na nossa vida. É porque nós tentamos fazer do nosso jeito. E fazer do nosso jeito é legalismo. Fazer do jeito dele é graça. E nós estamos aqui por causa da graça. Glória a Deus. O favor que nós não merecemos. Olha o que eu estou falando, o favor que nós não merecemos. Eu pergunto aqui, alguém aqui pode levantar a mão? Se você pode levantar a mão e dizer assim, eu mereço, pastor, eu mereço todas as bênçãos de Deus na minha vida. Eu levanto e digo que eu não mereço. Eu creio que ninguém aqui merece. Só recebemos por causa da graça. Se coloquem em pé em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração aqui pela vida dos irmãos. Estamos dentro do horário ainda. Se alguém precisa de oração, vem até a frente que eu vou ser rápido. Mas quero orar pelas famílias, pelos irmãos. Porque a palavra de Deus que foi pregada não é a palavra do pastor William. Essa é a diferença. Se fosse a palavra do pastor William, coitado de nós. Mas é a palavra de Deus. Querido Deus e Pai, Espírito Santo, eu sei que há um tempo determinado para todas as coisas. Eu sei, Pai Santo, que há um tempo que o Senhor trabalha. Eu sei, Espírito Santo, que o teu tempo não é o nosso tempo. Eu sei, Pai, que o inimigo está louco, tentando fazer de tudo por teu filho perder a paciência, por teu filho murmurar, por teu filho ficar ansioso, preocupado. Pessoas que estão tomando remédio que não sabem mais o que fazer, Senhor. Pessoas que estão desesperadas nos medicamentos, Pai, que a ansiedade já tem tomado conta de uma maneira. Espírito Santo, é do teu jeito, Senhor. É da tua forma, Senhor da glória. Em nome de Jesus, nos ajuda a confiar mais em Ti, na Tua presença. Nos ajuda, Espírito Santo, a confiar mais naquilo que o Senhor tem para nós, para a nossa casa, para a nossa família, para nossos filhos. Pai, no nome de Jesus, repreende, Pai Santo, toda a flecha e o dardo maligno do diabo. Palavras que vêm ao coração, palavras que muitas vezes vêm para tentar desanimar, dizendo: você não canta, você não prega, você não tem ministério, porque você não faz, você não é ninguém lá. Você foi chamado por corpo de Cristo, você foi escolhido por esse corpo de Cristo. Ainda que você seja o menor aqui, você é escolhido dele nesse lugar. Talvez o inimigo diga: ninguém sente falta de você lá, ninguém se preocupa com você. É mentira do diabo. Deus quer você aqui, Deus deseja ver você aqui, você adorando, você cantando, você louvando, porque você é escolhido dele há um tempo na tua vida. Não fica se comparando com o A e nem com o B. Não fica se comparando com Eliabe, nem com Abinadab, nem com Samar. O que Deus tem para você vai acontecer no tempo certo. Espírito Santo, eu sei que tu está ministrando para vidas aqui, Senhor. Eu sei, Pai Santo, que o que vai acontecer no teu tempo, Senhor da glória, não adianta nós forçar, Senhor. Deus, eu peço saúde para a tua igreja. Eu lhe peço, Deus, que as promessas do Senhor se cumpram na vida do teu povo. Eu lhe peço, Espírito Santo, que o Senhor venha libertar, Pai, do vício, da depressão. Eu peço, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor venha libertar, Espírito Santo de Deus, arrancar, Pai, toda obra maligna do diabo, toda tristeza do coração, toda palavra, Pai, que veio como uma flecha para tentar entristecer, para tentar matar o ministério. Espírito Santo, tudo aquilo que o inimigo tentou usar para desanimar essa pessoa, que a partir de hoje quer por pé em nome de Jesus, porque tu és um Deus fiel. E tu diz para o teu filho, Pai, que muitas vezes fica se acusando, porque eu errei, porque eu falei. Tu disse: Senhor, eu sou fiel, eu permaneço fiel. Tu és o Deus que não esquece, Pai, que chega no tempo certo. E Deus ministra nessa noite: não perca a paciência em nome de Jesus. O diabo quer ver você tem olha, meu Pai. O diabo já colocou na cabeça de uma pessoa aqui
Vai lá, toma um monte de remédio e se mata. Porque ninguém sente falta de você, ninguém se preocupa com você. Já colocou isso. Exatamente isso que eu estou falando. Vai lá, compra um monte de remédio, bastante, toma e se mata. É mentira do diabo. O diabo quer ver tua alma no inferno. Mas tenha paciência. Ore e clame ao teu Deus, que Deus está ouvindo a tua oração. Deus está quebrando laços de morte em nome de Jesus Cristo aqui nesta noite. Espírito Santo, eu sei que o Senhor está trabalhando lá no lar, na casa, nos filhos, Pai, nas vidas, Senhor, da glória. Eu creio no teu poder, creio na tua graça, Senhor, que possamos sair daqui nesta noite, tocados pelo teu Espírito Santo, pela tua graça. Permanece conosco, Pai, e cumpra a tua palavra em nossas vidas. Eu que lhe peço e lhe agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Podem retornar para o seu lugar. Graças a Deus. Santo é teu nome, Senhor. Poderoso é o Senhor. Quantos querem agradecer a Deus, irmãos? Guarda essa palavra no teu coração. Talvez não precise você guardar o salmo inteiro, só a primeira frase. Só assim, ó. Esperei com paciência, Senhor. Diga comigo assim: eu não vou perder a paciência. Amém, irmãos? Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja com todos. Todos dizem amém. Amanhã vai ter um grupo de jovens, vai ter uma banda abençoada aqui. O rapaz que vai ministrar, ele prega e Deus usa muito a vida dele. Isso não foi ele que me disse. As pessoas, como diz o texto, muitos verão e vão testificar. Ou seja, as pessoas falam isso dele. Deus usa muito o rapaz humilde. Vai estar ministrando e louvando com a banda aqui amanhã, da igreja quadrangular. Amém? 19 horas. Preste atenção no horário. É 19 horas, não é 7h30. Então quer dizer que 19 horas bateu o relógio, nós estamos começando. Amém? O rapaz que é o baterista é o dono dessa bateria, que vendeu a bateria, professor de bateria. Ele vai vir amanhã também. Louvar a Deus. Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima noite em nome de Jesus. E domingo também temos um culto abençoado aqui. Vai estar pregando o pastor, vou chamar de Batista, porque o primeiro nome dele é bem enrolado. É o Oliguerque. Faz isso. Oliguerque Batista. Deus usa muito ele na palavra, principalmente no livro do Apocalipse. Eu creio que Deus vai falar conosco aqui mais uma vez. Amém? Tenha uma ótima noite abençoada em nome de Jesus.